completam 40 anos. Eu não sei, sabe, irmãos? Eu não sou muito de numerologias, mas 40 anos significa muita coisa no reino de Deus. 40 dias, 40 anos, conhecendo um pouquinho vocês, que Deus tem falado no meu coração, que no ano dos 40 anos, Deus levará essa igreja a um oásis. Deus levará essa igreja a uma tremenda multiplicação. Esse lugar, irmãos, vai ficar muito pequeno. Comecem a orar por um outro local, porque não vai caber, a menos que vocês queiram fazer 10 cultos num dia só. Mas Deus vai fazer uma tremenda multiplicação nesse lugar. Me convida, tá? Eu quero ver. A gente celebrar o que Deus fará nos 40 anos dessa comunidade, que será o início de uma nova fase, um oásis, algo tremendo de multiplicação. Então abra sua Bíblia em Lucas 14. Prepare seu coração. Lucas 14, verso 25. As irmãs são bem generosas hoje. Olha quantos copinhos de água. Lucas 14, verso 25 ao 33. Vou ler pausadamente para você acompanhar, até porque se sua versão é diferente, você vai fazendo aí as ligações das palavras. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, ama a sua mãe, ama a sua mulher, ama seus filhos, ama seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço? Hein, engenheiro? Cadê os engenheiros? Não é? Quem que quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e não calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Jesus, tem misericórdia de nós. Prepara os nossos corações. Mais do que isso, nos dá desprendimento, nos dá atitude, decisão de pagar o preço que for necessário para seguir a Jesus. Fala com a gente nessa noite, em teu nome. Amém.
Qual é o seu preço para seguir Jesus? O que te cobraram para você aceitar Jesus? Irmãos, às vezes nós estamos achando que não estamos oferecendo o suficiente. Quantas vezes você pensou assim: rapaz, eu estou aqui servindo, eu faço meu devocional todos os dias, estou indo para um pequeno grupo, vou aos cultos todo domingo, fiz até o Atitude 434, estou indo para o Celebrando Restauração, estou liderando um pequeno grupo, mas Deus não responde, Deus não resolve o meu problema. Qual foi o prejuízo, irmão, que você teve ao se converter? Após a sua conversão, você acabou o seu namoro. Poxa vida! Você se converteu, alguns amigos se afastaram de você. Você se converteu e esse negócio de honestidade fez você ganhar menos. Você se converteu, tem mais perseguição. Qual foi o preço, ou qual é o preço que você está exigindo a Jesus, ou que você está exigindo que te paguem para você seguir a Jesus? Jesus deixa muito claro nas Escrituras, irmãos, que para segui-lo, para ser discípulo dele, não pode ser de qualquer jeito. Para ser discípulo de Jesus, como você queira dizer, crente em Jesus, cristão, não pode ser de qualquer jeito. Não é engraçado? Porque a pergunta está errada. A pergunta não é qual é o seu preço para seguir Jesus. A pergunta certa é o que Jesus está exigindo para você segui-lo. Ele, como Deus, já nos comprou. Ele pagou um alto preço por você. Ele sim pode exigir algo de você. A moeda que ele pagou podemos traduzir como graça imerecida, porque nós merecíamos condenação eterna. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8. Portanto, irmãos, é necessário saber o que Jesus está exigindo de nós, o que Jesus está exigindo de você, o que Ele espera dos seus seguidores. Mas nós temos um problema. Nós o tempo todo queremos trocar a graça pela barganha. Nós jejuamos para alcançar uma boa nota no concurso. Nós oramos para Jesus mudar o coração do outro. Nossas orações, nossos motivos de servir a Deus parece que tem uma tendência egoísta, por isso está tão errado. Nós vamos tentando negociar com Deus, nós vamos fazendo provas de Deus, nós colocamos Deus na parede. Olha que absurdo, até onde nós chegamos. Olha, Jesus, se você me der um carro, se você me ajudar a passar no concurso, se você me der aquela namorada, aí sim a gente conversa. Aí sim eu. Jesus está dizendo: ei, acorda. Você quer me seguir? Você está enganado se você colocar condições para mim. Isso é religiosidade. Por sinal, antes de colocar as regras, eu tenho minhas condições. Você precisa me priorizar antes dos seus sonhos pessoais. Você precisa me priorizar antes do seu concurso. Você precisa me priorizar antes da sua namorada. Você precisa me priorizar antes do seu filho. Você precisa me priorizar antes do seu trabalho.
diferença do que Jesus. Aí a gente vai abandonando o pequeno grupo, os amigos, as preocupações com a sociedade. Sabe por quê? Porque nós não temos uma paixão radical por Jesus. Irmãos, essa palavra radical me incomoda alguns de nós. Aliás, é muito comum encontrar na minha própria igreja, de vez em quando, frases como essa: ah, mas é radical demais. Não, mas está radical demais. Meu irmão, se seguir a Jesus não for radical, é o quê? Quando alguém diz que eu sou radical, eu me sinto elogiado. Porque com Jesus é preciso ser radical. Antes de assumir um compromisso com Jesus, o verso 38 nos ensina: calcula, avalia. Então a pergunta não é qual é o seu preço, mas o quanto você está disposto a pagar para seguir a Jesus. Quantos vêm a Jesus? Porque Jesus pode dar alguma coisa, e Ele dá mesmo, viu, irmãos? Não baseado na barganha, mas porque Ele é Pai, Ele cuida de nós. Mas você pode dizer assim: Orlando, eu nem sou tão fiel assim, eu nem amo tanto assim, eu nem leio tanto assim, rapaz, não é que eu sou tão abençoado? Deixa eu te dizer uma coisa: resultado, sucesso, não é sinal da aprovação de Deus. Ser abençoado não significa que Deus está aprovando. Porque sem mim nada podeis fazer, disse Jesus. Se você está fazendo alguma coisa sem depender de Jesus, questione se isso que você está fazendo realmente é de Jesus. Você pode estar sendo muito abençoado, mas não ser discípulo. Porque com Jesus, irmãos, é pegar ou largar. Com Jesus é viver ou morrer. Com Jesus é juntar ou espalhar. Você quer ser meu discípulo? Precisa morrer para si mesmo. É preciso entregar os seus direitos. Sabe por que você não é usado por Deus? Porque você não morreu para si mesmo. Só os que morreram para si mesmos podem ser usados livremente por Deus. Jesus está dizendo: eu já te dei tudo, eu já provei o meu amor por você, e a missão que eu estou te chamando para fazer vai custar a sua vida. Ah, mas eu não tenho tempo. Ei, eu estou te pedindo o teu tempo, não, estou te pedindo a sua vida. Estou te pedindo tudo. Você está calculando o tempo medíocre. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, esse salvará. Em Atos capítulo 20, irmãos, uma história fantástica do apóstolo Paulo. Esse homem andou com Deus. E Atos 20, versos 17 a 24 me desafia muito, porque o problema de Jerusalém é que Paulo estava sendo perseguido lá. Paulo era um traidor para eles. Paulo foi ordenado por Deus para voltar a Jerusalém, irmãos. E ele foi avisado que ele iria sofrer algemas e prisões. E o que é que ele fez? Em Atos 28, 31 diz que Paulo prega a palavra e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes
entendia que ser livre era estar preso aos propósitos de Deus. No verso 24 ele diz: não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Amados, Deus nos deu uma missão como igreja. Deus te chamou como discípulo, com uma missão. Se você está satisfeito com sua vida cotidiana, normal, Deus não está satisfeito. Ele quer muito mais. Será que estamos dispostos a reconsiderar a nossa vida com Deus hoje? Ser discípulo não é ter uma lista de exigências. Ser discípulo não é ter uma tese do que você acredita. Você é até bom de conversar com seus amigos. Você é até bom de Bíblia. Mas você tem muitas desculpas. Tem muito pecado escondido. Ainda tem muita desculpa. Você ainda é muito forte. Você precisa ser mais vulnerável. Mas para eu ser um discípulo radicalmente comprometido com Jesus e com sua missão, eu preciso sair de cima do muro. Eu preciso deixar de ser religioso. Essa é a praga que está matando os discípulos de Jesus. Ele está infiltrado como câncer nas nossas igrejas. Eu preciso deixar a indiferença de lado. Caso contrário, Deus vai nos vomitar. Eu queria que você abrisse sua Bíblia de novo lá em Apocalipse, no capítulo 3. Último livro da Bíblia. Apocalipse capítulo 3, verso 14. Escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem é frio, nem quente, estou a ponto de vomitá-lo na minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego, está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor
darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amados, o cristianismo estava se espalhando no mundo com uma grande esperança. A igreja crescia, só que veio as perseguições. E na época que esse livro foi escrito, não era fácil ser discípulo de Jesus, tá? Quando alguém aceitava Jesus como Senhor e Salvador, provavelmente entrava na lista de morte dos imperadores. Quem aceitava Jesus nessa época corria um alto risco, era uma perseguição violenta. Imperadores após imperadores, cada um mais violento do que o outro. Quer um exemplo? Nero. Nero foi um imperador louco que tirou a vida de muitos, colocou fogo em Roma. Vespasiano inaugurou o Coliseu em Roma. Durante 10 meses fez uma festa onde sacrificou de forma violenta mais de 10.000 cristãos. Domiciano matava, gente, tantos discípulos de Jesus que não dava tempo de enterrar. E esse imperador sangrento ainda tinha uma missão: executar o último dos discípulos de Jesus, João. Ele prende João numa espécie de ilha da prisão. E nessa época João estava na ilha de Patmos. E ele teve uma visão. Essa que nós lemos agora. Ele escreve cartas às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Para todas as cartas da igreja ele diz: conheço você, eu te conheço. Mas sabe o que me impressiona na igreja de Laodiceia? Não é o que Deus vê, mas o que Deus não vê. Deus está dizendo os pecados das outras igrejas. A igreja de Sardes, ele diz: conheço suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. A igreja de Tiatira, ele diz: conheço suas obras. Você induz meus servos à imoralidade sexual. A igreja de Éfeso, ele diz: você abandonou o primeiro amor. Mas a igreja de Laodiceia, irmãos, ele não faz nenhum tipo de elogio. Mas ele também não fala de nenhum pecado dessa igreja. Era uma igreja muito legal. É aquela igreja que se olha para ela e não vê heresias, não vê problemas. Mas Jesus não consegue fazer elogios a essa igreja. Isso me preocupa demais. Ele olha para uma igreja cheia de pessoas religiosas que davam dízimo, que frequentavam o culto no domingo, que faziam as orações, que defendiam o cristianismo, mas era como se não fosse o suficiente para Deus. Existia um ar de indiferença. Na igreja de Mirna ele diz: você pensa que você é pobre, mas aos meus olhos você é rica. E quando Deus olha para a sua vida, meu irmão, e quando Deus olha para a sua família, e quando Deus olha para os seus negócios, para o seu pequeno grupo, quando Deus olha para a sua vida profissional, quando Deus olha para a forma como você trata a sua esposa, para a forma como você trata o seu marido, como Deus te vê, Ele está dizendo: eu conheço suas obras. Deus faz uma promessa não muito agradável a essa igreja, e a gente precisa observar muito
para você. É como se Deus estivesse olhando para essa igreja. É como se Deus estivesse olhando para a igreja do Brasil, para a igreja de Ribeirão Preto, e dissesse: brasileiros, vocês são os maiores produtores de grãos, carne, milho, soja. É como se Deus dissesse: você, Brasil, que é um país rico, o fato é que vocês vivem como pobres. Ele diz: vocês são os maiores produtores de roupas finas, de roupas de marcas, mas vocês andam como se estivessem nus. Vocês são um povo rico, tem muita grana, muitas posses, mas vocês não estão se enxergando como um povo pobre. Vocês são os maiores produtores de lentes de contato, óculos de última geração, mas vocês andam como se estivessem cegos. Vocês têm muito, mas andam como miseráveis. Imagina Deus dizendo: que igreja maravilhosa, que pequenos grupos maravilhosos, mas ainda não é o suficiente. Qual era o problema daquela igreja, irmãos? E essa resposta é tão séria que pode ser um divisor de águas na vida, na sua vida, na vida dessa igreja. Sabe qual era o problema? Eles eram mornos. Era uma igreja sem paixão, era uma igreja sem fervor, era uma igreja sem compromisso. Deus está dizendo: eu vou vomitar você. Sabe por quê? Porque falta paixão, falta convicção, falta choro pelo perdido, está faltando choro, está faltando arrependimento pelo pecado. Vem à igreja, dá oferta, vai ao PG, serve no ministério, canta algumas músicas, mas sem paixão, sem fervor, sem compromisso. É como se Deus dissesse: esse povo não brilha, o brilho só fica aqui dentro, não atrai quem está lá fora, porque tem muita gente em cima do muro, tem muito crente por conveniência, por interesse, por religiosidade. Palavra dura, irmãos. Deus está dizendo: falta choro pelo pecado. Não é só vacilei, ó. Vacilei, ó. Como assim? Ou tropecei de novo, ou foi mal. Falta arrependimento, falta paixão pelas almas que estão indo para o inferno, falta submissão à liderança, líderes instituídos por Deus, falta liberdade na adoração. Observamos demais, nos envolvemos de menos, criticamos demais, nos entregamos de menos, falta generosidade, falta vibração, falta paixão. Por quê? Porque tem uma aridez, tem uma mesmice, tem um desânimo contra a igreja de Jesus. Existe um ar de indiferença. Nós oramos, mas falta devoção na oração. Falta perdão entre os irmãos. Tanta gente se denominando cristãos, crentes, mas tão poucos discípulos. Sabe como é que a gente vê isso? Quando você está servindo no ministério com a vida vazia, isso é mornidão. Quando você se propõe a servir sem intimidade com Deus, isso é mornidão.
Quando a gente vê jovens transando antes do casamento, como se nada estivesse acontecendo. Quando a gente vê o nível de gente desonesta, sonegando, pagando propina, isso é mornidão. O crente morto está sempre com dúvida, está sempre duvidando da fé, está sempre mais ou menos a vida cristã. Você nunca pergunta para ele, tá? Amém, irmão, estamos na dependência, na graça. Irmão, está indo, está caminhando. Parece que está sempre num empurrão. Misericórdia. O coração está sempre dividido. Está sempre servindo de forma parcial e incondicional. Já não se ouve mais, eis-me aqui. Irmão, você pode servir, deixa eu ver na minha agenda. Deixa eu pensar, irmão. Que servo barato é esse? Servo só tem uma resposta, eis-me aqui, Senhor. Envia-me, usa-me. Ele não se permite ser cheio do Espírito Santo. Porque tem muita autocrítica, tem muita indiferença, falta paixão radical por Jesus, pelo reino de Jesus. Meu irmão, eu preciso lhe dizer uma frase muito forte, mas com muita sinceridade. Para Deus, mais vale uma paixão radical do que mornidão. E para Deus mais vale uma paixão mundana do que mornidão. Vou repetir. Para Deus mais vale uma paixão radical do que mornidão. É isso que nós queremos que você saia daqui hoje à noite. Mas para Deus também mais vale uma paixão mundana do que mornidão. Quer que prove isso biblicamente? Apocalipse 22, 11. Continue o injusto a praticar a injustiça. Continue o imundo na imundícia. Mas o justo continue a praticar a justiça. Mas o santo continue a santificar-se. Atenção, irmãos. Alguns de nós temos uma lista de amigos e irmãos que estão longe da igreja. Está desviado, chutou o pau da barraca. Eu preciso lhe dizer, Deus prefere um desviado convicto do que um crente morto. Sabe o que é um crente morto? Ele está na igreja, mas a igreja não está nele. Ele vem para a igreja, mas não se envolve, nem se relaciona com as pessoas. Porque pessoas é o que de fato é a igreja. Entendeu? Ele até escuta o pastor, mas ele não ouve o pastor. Ele está lendo a Bíblia, mas a Bíblia não está nele. Ele até fez o Atitude 434, mas o Atitude 434 não fez nada nele. Deus está dizendo, não faça nada para mim se não for de coração, se não for com paixão. Não faça nada para mim sem devoção. Não faça nada para minha igreja sem atitude de reverência, de adoração. Porque eu sou santo, diz o Senhor. Não dê nada para a igreja sem um coração generoso. Deus vai vomitar. Até, irmãos, que ele chega no auge dessa história lamentável. Essa igreja morna que já não sente, não percebe o mover de Deus. Porque é muito individualismo, é muito isolamento. É a minha igreja, não é a nossa igreja. É diferente. A nossa igreja, irmãos, é aberta para todos. Deus chega lá
ao auge dessa história, batendo na porta dessa igreja. Deus toca na campainha da igreja, liga no celular, fala no Zap Zap, fala no Facebook, mas a igreja morna não escuta. Igreja morna não reage à voz de Deus, ao sopro de Deus. Nesse contexto, irmão, se concentra o ápice da conversa de Jesus com a igreja. Ele diz no verso 20: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Isso é tremendo, irmão. Sabe por quê? Porque Deus está interessado em se relacionar comigo. Deus está interessado em ter uma intimidade comigo, sem reservas, sem barreiras. Ele educadamente toca no meu coração, gentilmente me chama. Mas tem um problema. Jesus está falando, a gente não ouve. Jesus está tocando, a gente não sente. Jesus está mostrando, a gente não vê. Jesus gera a onda e a gente não surfa na onda dele. Porque estamos mortos. O discípulo morto, irmão, é aquele que parece que é, mas não é. Ele parece que está, mas ele não está. Ele parece que sabe, mas ele não sabe de nada. Jesus está dizendo assim: eu quero você. Eu quero revelar os segredos do meu coração para você. Permaneça em mim. Eu sou a videira verdadeira. Jesus está dizendo: eu quero ser teu amigo, vem para mim. Jesus quer entrar na sua casa, meu irmão. Jesus quer ceiar com você. Ele quer que você o perceba nos detalhes do dia a dia. Meu irmão, não tem paixão, não tem vida cristã entusiasmada, não tem vida de adoração, se não tem comunhão, amizade com Jesus. É possível gostar de igreja sem gostar de Jesus. É possível gostar de culto, de acampamento, e não ser por causa de Jesus. É possível gostar do louvor, da música, mas não gostar de Jesus, não ser íntimo de Jesus. Jesus está dizendo: eu não quero tua canção, eu estou cansado, vem para mim. Estou com saudade de você me buscar sozinho. Eu quero ceiar com você. Eu quero falar ao seu coração. Para de comer comida pronta. Para de andar no drive-thru para pegar comida pronta, porque você não tem capacidade de ouvir Deus no seu íntimo, na sua intimidade. Esse é o maior convite de Jesus, irmãos. Eu quero ser teu amigo. Abra teu coração, porque eu vou fazer de você uma pessoa cheia do Espírito, um discípulo cheio de amor pela sua família, um discípulo cheio de amor pelos perdidos, aquele que trabalha do seu lado. Eu vou fazer de você uma pessoa transformada. Jesus está falando isso para você. Eu quero você. Não quero suas canções, não quero seu serviço, não quero seu dinheiro, se primeiro você não se entregou a mim, porque nunca deu quem deu no seu sem dar de si. Vocês vão entender isso. Que Deus quer o meu coração primeiro. Eu desejo ser seu amigo. Eu quero que você pare. Você está correndo demais. Senta comigo. Busca a minha presença. Volta a chorar lendo as páginas das Escrituras. Agora, se você continua mais fascinado com o seu time de futebol do que com Jesus, você não pode ser discípulo. Ele vai te vomitar. Eu sei, irmãos, tem gente aqui vivendo uma vida linda de comunhão com Jesus.
isso aí. Tem gente aqui vivendo em pecado, uma vida morna, sujeira, o casamento, no trato com a esposa, no trato com os filhos, a indiferença com o vizinho, a intolerância no trânsito, a indiferença com o colega de trabalho, com pornografia. Deus vai te vomitar. Mas o sonho de Deus é que você se quebrante diante dele nessa noite. O sonho de Deus é que você se renda por completo a Jesus. Irmãos, essa igreja de Laodiceia não tinha nenhum defeito visível. Estava dando náuseas em Deus. Por quê? Porque não tinha intimidade com Jesus. Porque a lista de exigências para seguir Jesus estava muito grande. Jesus, se tu me curar, Jesus, se tu libertar, Jesus, se tu fazer, se tu responder, não dá tempo para amar Jesus, porque é muita exigência. Por isso eu queria chamar você a sair do seu lugar comum hoje à noite. Porque o que Deus está por derramar nessa igreja é extraordinário. Mas uma igreja morna nunca desfrutará das abundâncias de Jesus. Essa noite o Senhor te chama para viver no sobrenatural. Hoje à noite pode ser uma virada na sua vida. Ele quer tirar você desse estado medíocre, que não se envergonha do Evangelho, que paga mico por Jesus, que é xingado por Jesus, que é odiado por Jesus. E as perseguições virão, e ela se multiplicará sobre nós. Vamos assumir logo a nossa identidade, porque os homossexuais estão dando um show na gente. Orgulho. Está faltando orgulho de ser crente, orgulho de ser discípulo, orgulho de ser destratado no trabalho, na faculdade, orgulho. Mas Deus está levantando uma geração de discípulos diferentes, porque Deus está cansado de igrejas, de crentes evangélicos gospel. Deus está cansado disso. Deus quer discípulos radicalmente comprometidos com Ele. Chegou a hora, irmãos, de saber quem são os discípulos de verdade. Se você não vier pelo amor, virá pela dor. Jesus está dizendo: eu vou levantar um povo que não considera a sua vida preciosa para si mesmo. Estou separando um povo que não vai se dobrar diante das novelas, diante do consumismo, diante das baladas, diante da desonestidade. Esse povo não vai se curvar. Eles serão radicalmente comprometidos com a minha glória, com a minha santidade. Estou separando um povo que não vai se curvar diante da pornografia estampada nessa geração corrupta. Eu fui jogado para fora de casa, irmãos, quando eu decidi que não seria mais músico da noite. Eu fazia parte da maior rede de bandas de forró do Brasil, na época, chamada Masculos com Leite. Deus me tirou de lá. Meu pai foi meu professor de sanfona, de acordeon. Meu pai me jogou para fora de casa e disse: você está decepcionando a família. Eu disse: é verdade, pai. Eu recebi um convite que só essa pessoa foi capaz de saciar a minha sede. Eu subia nos palcos, via um povo caído no chão, as mulheres traindo seus maridos, os bêbados
caindo no chão, os caras se drogando e o vazio aumentando. Disse, meu Deus, o que está acontecendo? Aquela sensação que eu não nasci para isso. Essa sanfona não foi feita para fazer com que os outros se prostituam. Eu não entendia tudo isso direito, irmãos. Até que um homem de Deus, meu pastor, na época eu fazia parte da igreja Assembleia de Deus, o pastor me chamou carinhosamente, não religiosamente, com muita sabedoria, ministrou meu coração. Saí daquela manhã e disse, pai, a partir de hoje estou fora. O que você vai ganhar tocando para crente? Eu não tenho a mínima ideia. Eu só sei que a vida dele é abundante. Eu ainda não sei muito bem o que é ser abundante, mas ele prometeu, eu tenho que crer, eu vou obedecer. Sou o homem mais feliz da terra, porque estou seguindo os passos do meu Jesus. É bem provável, irmão, é bem provável que eu me tornasse sim, talvez um grande sanfoneiro, conhecido nacionalmente, mas não tivesse o casamento que eu tenho hoje, não tivesse alegria e contentamento numa vida simples. Eu não quero riqueza, eu quero simplicidade e contentamento. O que Deus me dá, eu quero repartir. É impressionante. Quanto mais você dá, mais Deus derrama. Quanto mais você abre, mais Deus manda. Não é à toa que eu tenho 50 pessoas na minha casa hoje, num pequeno grupo, que eu não sei o que fazer com esse povo todo. E multiplica, e Deus manda e multiplica, e casamento sendo restaurado, e drogados se amando Jesus, e maridos voltando para suas esposas, e esposas perdoando seus maridos, homens que viviam juntos com suas esposas, dizendo, eu quero casar. Disse, meu Deus, o que está acontecendo? Uma enxurrada de glória, de bênção, porque Deus vai fazer isso. Queria que você fechasse os seus olhos agora. E que você começasse a orar ao Senhor nesse instante. Queria que você olhasse para o seu coração nesse momento. Começasse a trazer à memória facetas do seu caráter, atitudes da sua vida, que é sinal de que Deus vai te convidar. E você começasse a se derramar diante de Deus nessa noite, porque Ele preparou essa noite. Não fuja dele. Não fuja dele. Não se prenda. Se entregue sem reservas para Jesus. Quero saber se tem pessoas aqui que gostariam de dizer como o apóstolo Paulo, não considero a minha vida preciosa para mim mesmo. Se tem alguém nesse lugar que quer viver essa virada radical na sua vida, vou pedir que você fique de pé. Você diga, Senhor, eu quero uma revolução na minha vida de discípulo. Todos de olhos fechados. Esse é o momento onde Deus quer promover uma cirurgia no coração dessa igreja, onde Deus quer ouvir um novo som, o som do gemido, do quebrantamento, da entrega.
você não abre sua casa, o seu casamento, para ajudar casais que estão carentes de um conselho que você poderia dar? Sabe por que cresce o número de crianças exploradas sexualmente nesse país? Porque nós não assumimos uma postura profética, denunciando, olhando com carinho para as crianças dessa cidade. Sabe por que seu pequeno grupo ainda não multiplicou? Porque falta gente nova, falta gemido, oração pelo perdido. Sabe por que você não consegue falar do amor de Jesus para o seu amigo da faculdade? Porque você está vivendo uma vida morna, incoerente. Jesus nos comprou por um alto preço. Ele morreu sacrificialmente numa cruz, porque Ele viu valor em você. Ele viu valor no seu amigo. Ele viu valor nas crianças. Ele viu valor nos moradores de rua. Ele viu valor nos homossexuais. Ele viu valor em você. E Ele não está feliz de vivermos uma vida morna. Por isso, volte nessa noite para o primeiro amor. Volte nessa noite para o primeiro amor. Volte nessa noite para o primeiro amor. E se entregue a Ele. Ore a Ele. Confesse seus pecados a Ele. Denuncie sua vida indiferente a Ele. Peça perdão a quem você precisar pedir perdão. Quero
irmãos. Altar é lugar onde os animais eram levados para serem sacrificados, para ser derramado, sangue escorrer até acabar e não sobrar nada. Altar é lugar de sacrifício, lugar de morte. O animal chegava ali e era imolado, passava a faca nele e dali não se levantava mais. Esse lugar, esta noite, se transforma num tremendo lugar de sacrifício. E o sacrifício é você. É você que está de pé. É você que está dizendo: Senhor, eu quero mudança, Senhor. A minha vida não é mais minha, Senhor. Deus, eu não considero mais minha vida preciosa para mim mesmo, Senhor. Toma a minha vida, Deus. Toma a minha vida, Deus. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Jesus. E porque eu entreguei a minha vida, a vida que eu vivo nesse corpo, a vida que eu vivo nesses dias, a vida que eu vivo nessa geração, eu não vivo mais para mim mesmo, eu não vivo mais só para os meus estudos, eu não vivo mais só para o meu marido, eu não vivo mais só para minha mulher, eu não vivo mais só para o meu trabalho, eu vivo para Jesus. Nessa noite, 16 de novembro de 2014, você pode dizer: é o dia que eu morri de novo, porque foi o dia que Deus me ressuscitou de novo. Porque Deus está chamando um povo para fazer coisas extraordinárias nessa cidade. Deus está fazendo algo extraordinário na sua vida. Porque a promessa dele lá em Josué 3,5: santificai-vos, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Santificai-vos, igreja. Busque a presença de Jesus, igreja. Porque amanhã o Senhor fará uma enxurrada de multiplicação, multiplicação de vidas, multiplicação de pequenos grupos, multiplicação de finanças, multiplicação, multiplicação. Só os mortos para si mesmos, só os que foram crucificados com Cristo podem ser usados por Deus. E então o poder de Deus virá sobre você, a unção de Deus virá sobre essa igreja, a ousadia do Senhor virá sobre essa igreja, a coragem virá sobre os covardes e
irmãos estendessem as mãos sobre a vida desse homem de Deus e que você orasse de uma forma diferente por ele. Uma oração de gratidão, uma oração de honra. Clame a unção de Deus sobre a vida deste homem. Clame para que o Senhor sustente nos dias maus, nos dias de perseguição, que o Senhor dê ousadia para ele, dê visão, que o Senhor dê paixão resignada para ele. Abençoa a liderança pastoral dessa igreja, Jesus. Reveste ele da tua graça, da tua glória, do teu poder. Vamos orar por essa família, por esse casal. Chore pela vida deles, encoraje-os, porque o preço é alto. Honre essa liderança, essa família. Abençoe, seja suporte, interceda, que ele nunca viu tropeçar no desânimo, no orgulho, na mornidão. Em nome de Jesus, Senhor, todo espírito de morte, todo medo, lança fora todo medo, Senhor. Sopra sobre a vida desse casal, dessa família, sobre a vida dos seus filhos. Em nome de Jesus, Pai. Uma unção especial, uma autoridade renovada, uma ousadia dos céus. E uma igreja submissa, uma igreja fiel, que honra para a tua glória, Jesus. Agora eu quero chamar aqui na frente todos os líderes e aprendizes de grupo pequeno, por favor. Aqui na frente, aqui na frente. Se não couber, sobe aqui nesse altar, por favor, líder e aprendiz de grupo pequeno. Os líderes de ministérios também podem vir. Oh, Jesus. Ovelhas, esses são os seus pastores e pastoras, esses são os seus líderes. Erga as mãos sobre eles e ore da mesma forma, uma oração de gratidão, uma oração de respeito, de honra. Clame, interceda pela vida desses líderes. Senhor, eu quero orar por esses líderes de grupos pequenos, pelos aprendizes de grupos pequenos, os líderes de ministérios dessa igreja. Eu quero clamar por uma unção de unidade entre eles. Que o Senhor quebre toda a indiferença, que o Senhor quebre todo espírito de competição, que o Senhor repreenda todo espírito de superioridade e todo espírito de esterilidade. Cada líder estéril nessa noite dê filhos do reino espiritual. E em breve, Senhor, esses filhos chegarão em suas casas, chegarão nos seus pequenos grupos. Dá uma unção de multiplicação